Olá, veja nesta edição da revista Trabalho Legal. Alberto Balazeiro é empossado Procurador-Geral do Trabalho. Em entrevista exclusiva, o novo PGT diz que buscará fortalecer a atuação finalística e a efetividade das operações de combate ao trabalho escravo e infantil. A instituição precisa se pautar através de projetos, não ser pautada única e exclusivamente por denúncias, o que a gente chama de molecularizar demandas e fugir da atomização. Com recursos destinados pelo Ministério Público do Trabalho, Barco Hospital leva saúde e esperança à região do Baixo Amazonas. Trabalhadores de postos de combustíveis são vítimas de câncer ocupacional e MPT busca ampliar fiscalização e conscientização. Dados sobre diversidade, igualdade e trabalho infantil são reunidos em 2 novos observatórios lançados pelo MPT em parceria com a OIT. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Alberto Balazeiro é o novo Procurador-Geral do Trabalho. O PGT foi empossado em Brasília pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. O novo chefe do Ministério Público do Trabalho tem 41 anos, nasceu em Salvador, na Bahia. É graduado em Direito pela Universidade Católica do mesmo estado, possui especialização em Direito Civil e Processo Civil, com habilitação para docência do ensino superior. Em 2017, concluiu mestrado em Direito pela Universidade Católica de Brasília, apresentando a dissertação Atuação do Ministério Público do Trabalho no combate à corrupção. Alberto Balazeiro também foi procurador-chefe no MPT na Bahia e diretor adjunto da Escola Superior do Ministério Público da União. Ele assume o comando do MPT pelos próximos 2 anos. Um sentimento de emoção, um sentimento de responsabilidade. Emoção por alcançar o cargo de Procurador-Geral do Trabalho, sem dúvida um sonho para todos os procuradores de trabalho, e responsabilidade, cuja mensagem inicial já pude reafirmar há pouco, da defesa intransigente dos direitos sociais, do trabalhador, da relação do trabalho digno. É um sentimento de alegria e responsabilidade. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, destaca a importância da atuação do MPT e avalia a renovação do cargo como positiva. Promove medidas para que iniquidades como o trabalho escravo, o trabalho infantil, não sigam acontecendo em território brasileiro. E, portanto, é uma missão muito importante e é um sinal de renovação e de felicidade para a instituição que hoje estejamos dando posse ao novo Procurador-Geral do Trabalho, doutor Alberto Balazeiro. É um administrador experimentado já, lá com o procurador regional, o chefe do Ministério Público Regional lá no Ministério Público do Trabalho, na Bahia. Então ele já tem experiência e é muito envolvido com as questões que dizem com o Ministério Público da União. Ainda nesta edição, você vai ver uma entrevista exclusiva com o novo PGT. Ele conversou com o Trabalho Legal sobre as perspectivas à frente do Ministério Público do Trabalho. Lidar diariamente com agentes químicos faz parte da rotina de muitos trabalhadores que estão expostos a diversas doenças. Um exemplo é o câncer ocupacional, que representa 4% dos casos da enfermidade registrados no Brasil. No caso dos frentistas, há exposição ao benzeno, substância comum na gasolina e que, além do câncer, pode causar problemas respiratórios e cardíacos. Os sinais nas mãos de Eudes revelam um passado que trouxe consequências para o presente. Estresse, dores de cabeça e problemas na visão que surgiram durante e após o trabalho como frentista. Foram 30 anos exercendo a profissão e sempre exposto ao benzeno. E comecei a usar álcool, né? E isso aí tudo, eu tenho certeza que me acarretou, esses problemas todos foi desse bendito benzeno da gasolina, né? E tem outras químicas mais, que isso aí vai acabando com o sistema imunológico, né? O benzeno é uma das substâncias tóxicas presentes na gasolina. E é na hora do abastecimento que o trabalhador fica mais exposto. Parte do combustível evapora. E esses gases poluentes que vão para a atmosfera, uma vez inalados, podem causar diversas doenças a longo prazo,
como câncer ocupacional. Este médico diz que outras profissões também correm riscos. Qualquer funcionário que tenha, independente do câncer, próximos a radiações ou então odores fortes, no caso frentistas, né, que trabalham em fábrica de cigarro, em fábricas que emitem CO2 em excesso, quem trabalha com mecânicos de automóveis também são os fatores, e principalmente que o câncer mais comum é o câncer de pele, são irradiações solares. No caso dos frentistas, é responsabilidade do empregador que eles passem por exames médicos periódicos. Para a prevenção, também devem seguir normas de saúde e segurança do trabalho. O Ministério Público do Trabalho recebe inúmeras denúncias diariamente e, em termos de matéria que a gente mais recebe, a matéria mais comum é aquela relacionada ao meio ambiente de trabalho, que hoje corresponde a mais ou menos 20% das investigações que o Ministério Público do Trabalho tem em curso. Desse total, menos de 1% diz respeito à questão do câncer relacionado ao trabalho. Como forma de enfrentar o câncer ocupacional, o MPT tem buscado trabalhar junto com o Ministério da Saúde, hospitais e instituições de pesquisa e diagnóstico para avançar na fiscalização e na conscientização. A ideia é melhorar o sistema de notificação e o sistema de acompanhamento e o sistema de diagnóstico para poder fazer um estudo epidemiológico mais preciso e aí poder atuar mais na fonte do problema, né, do que na consequência. Entre 2009 e 2019, no Distrito Federal, 25 trabalhadores procuraram a Justiça porque desenvolveram doenças ocupacionais. 4 casos foram de leucemia, tipo de câncer no sangue, e uma pessoa morreu no ano passado. Nós temos uma campanha hoje que é benzeno não é flor que se cheira. Soltamos esse boletim, estamos fazendo essa campanha em todos os postos de combustíveis, orientando os trabalhadores como que ele deve lidar no dia a dia. No caso de Eudes, já são 8 meses longe das bombas e do benzeno. Mas agora, a luta é outra, conseguir se aposentar. 25 anos e não sei quantos meses aí eu paguei de contribuição. Segundo diz as leis que é com 25 anos posto de gasolina por causa da periculosidade. E até agora eu não tenho resposta, nem que eu tenho direito, nem que eu não tenho direito, né, da minha aposentadoria. Desde 2003, a CONATPA integra os pilares fundamentais de atuação do Ministério Público do Trabalho. O principal objetivo é a defesa dos direitos fundamentais dos trabalhadores nos setores portuário e aquaviário. Uma das últimas conquistas foi a assinatura de um acordo de cooperação entre o MPT e órgãos do governo federal, que abrange mais de 20 mil trabalhadores em plataformas de petróleo e gás. Além disso, a coordenadoria teve atuação fundamental na empregabilidade e inclusão de profissionais em portos públicos e privados. Quer saber mais? Acesse o site do MPT, procure por Áreas de Atuação, clique em Trabalho Portuário e Aquaviário e tenha acesso a notícias, campanhas e material didático exclusivo e gratuito sobre a CONATPA. Em instantes, novo Procurador-Geral do Trabalho, Alberto Bavazeiro, fala do futuro do MPT. Precisamos tornar a atuação do MPT mais efetiva. A sociedade precisa identificar a nossa atuação no seu dia a dia. Estamos de volta com a revista TL, que recebe o novo Procurador-Geral do Trabalho, Alberto Bavazeiro, que na eleição da lista tríplice recebeu mais de 60% dos votos e agora ocupa o cargo de PGT pelos próximos 2 anos. Primeiramente, parabéns pela vitória e obrigado por nos receber. Uma grata satisfação estar aqui no Trabalho Legal. Muito obrigado e agora vamos ao trabalho.
O senhor baseou a sua campanha em um projeto coletivo para o MPT. Quais são as bases, os pilares desse projeto e como ele será implementado? Muito bom você destacar o aspecto coletivo de uma construção feita a partir da ouvida dos colegas nas 24 regionais do nosso Ministério Público do Trabalho. E esse projeto se baseia essencialmente em 3 pilares, conforme você destacou. Um primeiro pilar de gestão administrativa, melhoria da gestão administrativa, a gente buscar mais recursos, melhor aplicação de recursos, mais articulação para a obtenção de recursos, gerir melhor o nosso orçamento para poder fortalecer o nosso coração, que é exatamente o segundo pilar. Reforçar a atuação resolutiva, uma atuação efetiva. Nós precisamos de mais recursos para implementar medidas de melhoria da atuação. Reforçar a efetividade. A instituição precisa se pautar através de projetos, não ser pautada única e exclusivamente por denúncias, o que a gente chama de molecularizar demandas e fugir da atomização. E a partir daí, tendo uma atuação mais efetiva, que a sociedade identifique a transformação da vida das pessoas proporcionada pela atuação do Ministério Público, a gente projetar a instituição e seria exatamente projeção institucional o terceiro eixo. Comunicar melhor resultados, comunicar melhor efetividade, projetar crescimento e inovar, porque o cenário de 2019 exige também inovação. Quais serão as primeiras medidas a serem tomadas à frente agora da PGT? Nós estamos naquela fase de formação de equipe, né? Decorrente do período pós-posse. Nossa ideia baseia-se em fortalecer os eixos que eu aludi nesse primeiro momento, e a forma de você fortalecer é começar atuando na gestão orçamentária, debatendo formas de a gente melhorar, embora a gente tenha pouco tempo para o final do ano, a gente já conseguir ver resultados dessa melhoria orçamentária na prática, na ponta que é a nossa atuação, e a partir daí fortalecer a projeção do MPT. São medidas iniciais de recuperação inicialmente, sempre reconhecemos o valor dos colegas que nos antecederam, de recuperação de autoestima, de procurar envolver cada vez mais o procurador na atuação finalística. Falando na questão orçamentária, o país atravessa um momento econômico delicado. O senhor propõe que o orçamento do Ministério Público do Trabalho seja acompanhado em tempo real. Quais benefícios essa medida vai trazer? Acompanhar em tempo real o orçamento, na verdade, é poder medir e planejar. Quando eu falo em acompanhamento em tempo real, a gente fala num eixo que foi da nossa proposta, planejamento integral e transversal. Planejar o orçamento é planejar a atuação. Eu só posso saber o que eu vou dispor a partir de um controle. E esse controle é que vai permitir planejar a atuação. Nosso reforço é sempre: precisamos tornar a atuação do MPT mais efetiva. A sociedade precisa identificar a nossa atuação no seu dia a dia. Para isso, controlar o orçamento, planejar e planejar principalmente de forma transversal. Também na campanha o senhor disse que é preciso restaurar a força do Ministério Público do Trabalho. Como deve ser esse caminho a ser seguido? Quando a gente fala em restaurar a força, a gente sempre reconhece o trabalho que foi feito ao longo dos anos por diversas gestões, por valorosos colegas e dos próprios colegas na ponta ao longo de todo o período em que o Ministério Público do Trabalho atua no país e principalmente no cenário pós-Constituição de 1988 e pós-Lei Complementar 75, que deu uma nova configuração ao MPT, o MPT que a gente conhece, o MPT da Ação Civil Pública. Quando a gente fala em restaurar a força, a gente fala em restaurar o que a gente faz melhor, que é a atuação finalística. É a gente ter melhores condições para que a sociedade veja a nossa atuação e para que a gente influencie para melhorar a vida das pessoas. É reforçar a nossa atuação prioritária. Combate à chaga do trabalho escravo, combate ao trabalho infantil, regularização das condições de trabalho no poder público, fortalecendo a probidade, preservação da segurança e saúde do meio ambiente laboral, fiscalização do processo produtivo e da atuação no campo do trabalho portuário e aquaviário, também fortalecer a atuação sindical, promover a atuação sindical e a fiscalização da liberdade sindical. O que a gente deseja em restaurar a força, na verdade, é fortalecer a atuação. O Ministério Público do Trabalho precisa valorizar a verdadeira protagonista, e a verdadeira protagonista é a sociedade. Doutor Alberto, qual a sua visão sobre o campo das relações de trabalho hoje no Brasil e quais os desafios a serem enfrentados também? Eu começo retroagindo um pouco. As condições de trabalho no mundo hoje são muito difíceis.
A gente vive um cenário de indústria 4.0 e mundo VUCA, de mudanças muito rápidas, a própria uberização, a precarização a partir de aplicativos e congêneres, é um cenário mundial muito difícil. A isso se somam os cenários de mudança legislativa, de pressões sobre o dia de trabalho, o X-Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. Nesse cenário, que eu não tenho dúvida que é difícil, a gente tem que voltar para fortalecer a articulação e a atuação. Eu falei um pouco da atuação, eu falo um pouco da articulação. Nós temos o Ministério Público do Trabalho que ele é vocacionado tanto para reagir, tanto para implementar mudanças a partir do próprio Poder Judiciário, quanto para planejar e promover a justiça a partir dos inquéritos das ações civis públicas e, mais ainda, pela articulação com os poderes. Então, o cenário não é fácil, o cenário é difícil, mundial e nacional, mas nós acreditamos que podemos mais a partir de uma melhor articulação e de uma efetivação da atuação. Sucesso ao senhor em seu mandato e, mais uma vez, obrigado por nos receber. Eu que agradeço a honra de participar e quero reforçar que estou sempre às ordens e o nosso objetivo é contribuir para relações de trabalho dignas e que produzam um trabalho seguro e efetivo para o nosso país. E logo depois do intervalo você vai ver. Dados sobre diversidade, igualdade e trabalho infantil são reunidos em 2 novos observatórios. Música e informação na palma da sua mão e no computador. Ouça a Rádio MPT 24 horas no ar, onde você estiver. Acesse www.radiompt.com.br. Uma iniciativa que trouxe saúde e esperança à população ribeirinha da região do Baixo Amazonas é o barco Hospital Papa Francisco. A embarcação foi construída com recursos destinados pelo MPT. No meio da Amazônia, em lugares onde falta quase tudo, o barco hospital chega trazendo saúde e esperança. Um barco desse chega, a gente vem e consulta, faz exames se for preciso fazer, né? É muito bom. Por aqui é mais rápido, está sendo mais rápido, exames que estão pendentes faz tempo para fazer, estamos fazendo já. Vai ajudar muito. Quando o barco hospital chega, a expectativa da população é grande. Só para a gente ter ideia, em 15 dias já são mais de 1000 atendimentos, entre consultas, exames e até cirurgias. O barco Hospital Papa Francisco foi construído com 25 milhões de reais, repassados pelo Ministério Público do Trabalho à Congregação Franciscana, que faz os atendimentos de moradores ribeirinhos na Amazônia. O dinheiro veio da indenização de empresas que geraram danos à sociedade. É uma forma da gente devolver à sociedade. A sociedade sofre quando uma empresa descumpre a legislação trabalhista, quando mata trabalhadores, quando adoece trabalhadores. Com essa reversão, a gente devolve à sociedade esse benefício. Ao todo, 8 projetos voltados para a saúde receberam verbas dessas indenizações. Então foi levado em consideração o histórico da entidade, foi levado em consideração a expertise da entidade e o objeto do projeto. Então ele preencheu plenamente esses 3 requisitos, de modo que ele foi aprovado por unanimidade, né? Então nós sabemos a importância, a grandiosidade dos trabalhos que vão ser realizados, né? Hoje nós já temos aí vidas salvas por conta desse projeto que está sendo inaugurado hoje. Para a Justiça Trabalhista, é o resultado de um longo e doloroso trabalho que honra a memória das vítimas. Porque realmente eu convivi com essas pessoas que no curso das ações individuais iam falecendo, ou então ficavam muito doentes e posteriormente sequer podiam vir às audiências. Esta ação, no fim, rendeu muitos e muitos frutos e todos pensados para a saúde da população atingida. Por isso, a missão do barco hospital de salvar vidas é tão simbólica quanto necessária. Vendo a necessidade que as pessoas têm de chegar até os hospitais, canoa que vira, rio que sobe, rio que desce, sem transporte e tal, nós pensamos, por que um barco não ir até as pessoas? Então eu costumo dizer que este barco tem um apito.
e esse apito tem um nome, ele se chama esperança. E eu entendo que será um divisor de água na vida das pessoas. A tecnologia tem sido uma aliada do MPT na luta pelo trabalho decente no Brasil. Entenda na reportagem de Luana Carvalho. Enfrentar o trabalho infantil é um dos pilares do MPT. Ações de prevenção, como o projeto MPT na Escola e a campanha Chega de Trabalho Infantil, fazem parte das ações de prevenção. As oportunidades fazem toda a diferença na vida de qualquer criança. Atividades de fiscalização também são realizadas em todo o país. Agora, todas essas operações ganharam mais um aliado. Esse aqui, o Observatório da Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, fruto da parceria entre o MPT e a OIT, que reúne dados para subsidiar ainda mais o enfrentamento a essa prática. Nós podemos cobrar ações dos municípios, dos estados e até mesmo da União. O observatório ele vem como uma forma de democratizar, no sentido de qualquer cidadão, qualquer cidadã que possa utilizar, vai brincar, vai manusear com os dados e compreender a realidade de uma forma muito mais interativa, muito mais fácil e muito mais utilizável. A ferramenta aponta que há 3.400.000 crianças e adolescentes ocupados no Brasil, segundo o censo de 2010, e cerca de 17 mil sofreram acidentes de trabalho de 2012 a 2018. Estão extremamente relevantes para que municípios façam um diagnóstico e, a partir deste diagnóstico, tomem as decisões, acertadas no sentido de efetivar ações, políticas públicas que garantam a proteção integral. A última plataforma colocada em operação, também resultado de parceria entre o MPT e a OIT, foi o Observatório da Diversidade e da Igualdade de Oportunidades no Trabalho, que vai auxiliar na formulação de políticas públicas de promoção da igualdade e diversidade no mundo do trabalho, outra bandeira do MPT. É uma ferramenta de grandiosa utilidade pública, uma entrega muito importante que o Ministério Público, OIT e seus parceiros institucionais fazem à sociedade brasileira. Estamos aqui no Brasil para dar suporte aos nossos parceiros tripartites para tentar encontrar soluções que realmente sejam de interesse, que respeitam as especificações e as necessidades de cada um. A plataforma mostra, por exemplo, que a disparidade entre homens e mulheres chegou a R$ 473 em 2017. Já entre brancos e negros, a diferença foi maior, R$ 883. Então é de extrema importância essa parceria entre OIT e Ministério Público do Trabalho para que nós possamos buscar dignidade, levar dignidade para um público tão invisibilizado na nossa sociedade atualmente. Nós precisamos mostrar para a sociedade o que a sociedade está fazendo com esses grupos sociais. Ainda sobre trabalho infantil, nós recebemos uma dúvida do estado do Rio de Janeiro. Eu sou Marcos Júnior, de Angra dos Reis. Eu queria saber se depois dos 16 anos o adolescente pode exercer qualquer trabalho. Não, entre 16 e 18 anos os jovens têm restrições com relação às atividades que podem ser desenvolvidas. Eles não podem desenvolver nenhuma atividade perigosa, insalubre e nem mesmo noturna. E você, tem alguma dúvida sobre direito do trabalho ou sobre a atuação do MPT? Entre em contato por meio do endereço que aparece aí na sua tela. Ação Civil Pública Ambiental Trabalhista, do procurador Cristiano Lourenço Rodrigues, é a nossa dica de leitura deste mês. Olá, é um prazer divulgar o meu livro Ação Civil Pública Ambiental Trabalhista, pela editora Juruá. Trata-se de uma obra fruto da minha dissertação de mestrado, concluída no ano de 2016 na Universidade Estadual de Londrina. A obra tem como característica a multidisciplinariedade, a transversalidade, a comunicação
entre vários temas caros ao direito do trabalho da atualidade, a teoria dos direitos fundamentais sociais, em especial o trabalhista. É uma obra que aborda temáticas relacionadas à sociologia, à filosofia jurídica, direito constitucional, direito ambiental, suas várias nuances, suas várias facetas, especialmente o direito ambiental trabalhista. Esta edição fica por aqui. Outras informações você encontra no site do MPT e nas redes sociais do órgão. Até o próximo programa. Tchau!